perguntas capciosas. Morto fica ao vivo? Vocês têm essa resposta? Não. Em Centro Espírita, quando você chama o morto e ele aparece, quem tá lá, fica vivo ou fica morto? Vamos lá, vamos escolher. Ai, 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 viu? Vocês são terríveis. Mas se vocês tiverem que botar a culpa em alguém, põe a culpa na Carolina, que a culpa é dela. Carolina que é terrível. Agora ok, agora estamos com som. Nós e a banda do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro também, a banda deles tem um som e é bacana. Vamos lá, minha gente. Vamos começar. Hoje assunto assim bastante agradável, né? Vocês tinham que estar com uma pipoquinha, um vinhozinho para a gente poder conversar sobre a morte. A morte. Tá? Então a morte tem várias estruturas. Então vamos começar a pensar assim, né? Lá na Grécia Antiga, a morte é um deus, é o tal do Thanatos, né? Não por isso, né? Ou por isso que na saga dos Vingadores, né? Quem vai exterminar metade da raça humana e de todas as raças chama Thanos, porque é a associação com o Thanatos, que é o deus da morte para os gregos. Tá? E como os gregos não gostavam muito só de pensar na morte de um jeito terrível, então Thanatos tem uma irmã que é a deusa da boa morte, com quem depois ele se casa, mas isso é outra história, tá? Tem autores que dizem que ela é irmã, tem autores que dizem que ela é outra criação, né? Porque Thanatos na verdade é irmão da escuridão, e assim nós vamos. Tá? Por que eu estou começando com Thanatos? Porque existe um trabalho muito sério, tá? Que não é só forense, embora quando você vai pesquisar a referência que você encontra é forense, ou seja, o estudo da morte para a investigação criminal. Tá? Mas dentro dos hospitais, principalmente aqui no estado de São Paulo, dentro do Hospital das Clínicas, existe um grupo especializado em morte, tratamento do estado de morte com os familiares. E esse estudo chama tanatologia. Olha que bacana, tá? Para a gente entender o que é morte e como é que ela funciona. E aí eu vou brigar com vocês e vocês vão ficar bem felizes comigo hoje, que hoje é só paulada na cabeça de vocês. Vamos começar batendo leve assim, tá bom? Se, e somente se, e não é expressão matemática, tá? Se e somente se. Uma das primeiras consciências que a gente tem na vida é que a gente nasce, que a nossa vida é finita e que a gente morre, tá? Por que é que existe tanta dificuldade em se entender morte, se falar de morte, tá? Por que isso? Se é óbvio que todo mundo vai morrer, tá? Aliás, como diz a minha professora de biologia molecular, tem que morrer mesmo porque a espécie precisa evoluir, né? Então quem está morrendo está evoluindo tá contribuindo para a evolução da espécie, mas é bem assim que funciona mesmo, tá? E a gente precisa entender esse processo e precisa começar a aceitar esse processo. Deu para entender? Então vamos pelo jeito fácil, tá? Eu não sei, não tenho ideia de quem foi o engraçadinho que achou que tinha sequência para morrer, tá? Então você nasce e antes de você morrer, teu pai tem que morrer, teu avô tem que morrer, tua avó tem que morrer, tá? E aí tem um monte de outros engraçadinhos que dizem assim, mas é a linha natural da vida, quem é mais velho morre antes, tá? Eu acho que nenhum de vocês estudou nem a Idade Média, nem o pós-Idade Média, tá? Porque até 1800, tá? Era muito mais fácil morrerem os jovens do que morrerem os velhos. Por quê? Tudo, tá? Prostituição, uso de droga, ópio, já tinha as maconhinhas, tá? Eu já tinha, maconha não é novidade. A ópio, maconha, produtos hospitalares, tá? É um vício de médico até hoje, por isso estão proibindo.
O que mais? Bebida em excesso, sífilis. Então, você precisa começar a entender um pouquinho mais de história e do desenrolar da vida para você poder começar a colocar isso numa pirâmide para ser mais ou menos do jeito que vocês pensam. E, tristemente, quando você faz esse tipo de colocação, você está olhando e está dizendo assim, cara, tu é um incompetente. Mais ou menos isso que vocês estão falando. Eles não querem entender assim, mas é isso que você está falando. Porque não devia ter morrido agora. Tá bom? Por que não devia? Não devia porque não queria. Então tem alguma coisa de errado no julgamento de vocês. Tá bom? Você fala isso porque ninguém morreu do seu lado. Lógico que morreu. Já perdi filho, já falei para vocês, já perdi filho, já perdi avô, já perdi avó, meu pai já foi. Já tem uma paulada de amigo meu, se eu for contar só o meu tempo de exército, não tem, acho que da minha turma tinha 400, éramos quase em 400, mais de 150 já foram. Tem a minha idade, ou que eram 2 anos mais novos do que eu. Vou começar a entender como é que isso funciona. Mas vamos para a morte em si. Definição de morte, o que é? Finitude. Acabou. Acabou o quê? Acabou o estado físico. E é assim que a gente determina a morte. Você não determina a morte espiritual, é coisa gozada. Ninguém faz assim. Morreu para o espírito. E não tem nenhuma linha doutrinária ou nenhuma linha religiosa que diz isso. Tem os caras que não acreditam em nada, que dizem assim, a vida é só isso aqui, pumba e acabou. E quando eles vão morrer, eles falam assim, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Então, não funciona muito. Vamos entender como é que isso funciona. Bota na tua cabecinha aí, como é que isso funciona. Até os anos 50, a morte era dada por... Como é que era dada a morte? Não sabe? Parou o coração, morreu. Hoje, como você tem reanimação, a gente conta a morte como morte cerebral. Não para de ter função cerebral, aí você normalmente desliga o aparelhinho. É assim que funciona. No plano físico da coisa. Mas, porque no plano espiritual, nós vamos conversar na sexta-feira. Sexta-feira é um dia bom para conversar de coisa espiritual. E já entra todo o tumulto que tem que entrar, a gente já resolve. Mas vamos conversar sobre morte física e estrutural. Por que inventaram um estudo chamado tanatologia? Pensa aí. A música está um pouco alta. Já matei a música. Percebeu? Matei lá. O assunto é complicado, a gente mata a música. Vamos começar do princípio. Por que é que começaram a desenvolver um estudo sobre morte? É um estudo que é bem recente. Começa na década de 70, simplesmente baseado na estrutura de que precisava se investigar causas de morte de uma maneira mais profunda. Então, começaram a fazer o estudo de possibilidades que a pessoa tinha de morrer. Estudos, até para doação de órgão. Começou a estudar mais o corpo para entender. Tinha como estado de órgãos, predisposições. Isso também ajudou muito a parte da genética, de estudo genético. Mas tem um lado emocional, um lado psicológico. Começou a forçar o estudo. Tem ainda uma música. Rapaz do céu. Peraí um pouquinho. Vamos achar caminhos. Então nós estamos aqui. Nós estamos aqui na interferência do carregador. Agora temos que parar. Paremos a música então. Agora parou a música? Porque nós botamos aqui a nossa caixinha de transmissão para tocar. Para carregar no computador e ela puxou a musiquinha do computador. Olha que sacana. Obrigado pelo aviso. Agora parou. Isso aí. Morreu. Morreu. A musiquinha morreu. Então vamos entender. Na década de 70, começaram a desenvolver
estudos psicológicos sobre pessoas que tinham perdido alguém recentemente e que também estavam sendo consideradas como estado de morte. Tá bom? Então vamos para a literatura aqui para vocês. Aqui, ó. Legal? Tcharam! Tá? Como eu não gosto dessa parte, literalmente essa parte eu não estudo, mas vou estudar para vocês. O que acontece aqui? Tá? Na verdade, estruturalmente, a morte é determinada em 6 estados. Tá? Quando você perde alguém, você começa a negociar. Tá? O que é negociar? Você começa a brincar de, emocionalmente, você desenvolver negação, depressão. Tá? É comum? É comum. Tá? São estados que a gente trata a morte. E aí começaram a descobrir que, tudo bem, eu posso dizer que você está em negação, eu posso dizer que você está em barganha, que é você querer parar de falar nisso e querer recuperar. Então, gente que perdeu o filho quer ter outro filho para botar no lugar, como se desse para fazer isso, né? Você vai lá no mercado das pulgas, compra outro filho. Tá? Tem gente que vive em negação e tem gente que morre junto. Então vamos começar a pensar. O que é que acontece num processo de morte? Tá? Por isso que eu coloquei duas lives sobre morte. Por quê? Morte é qualquer estado de finitude. Tá? Então vale morte para o teu emprego, tua carreira acabou, você morre. Tá? Você tem um grande relacionamento de amizade, a amizade acaba, você morre junto. Tá? Você tem essa morte que é onde alguém realmente morreu. Você perdeu alguém que você não vai ver mais. Tá? Você tem que sair de uma vizinhança onde você morou a vida toda, onde você tem amizade. Morte. Tá? Então, os estudos de morte estão colocando, literalmente, todos os processos de finitude como morte. Por quê? Porque o final dessa trajetória é mais ou menos igual. Tá? E aí, estão tentando separar a morte, por quê? Porque nós estamos desenvolvendo uma doença de morte em vida, que chama depressão. Tá? Depressão na década de 40 era viadagem, tá? Na década de 50 era frescura, tá? No final da década de 50 virou processo associado a estados de loucura, tá? E aí, nos anos 60, finalmente descobriram que depressão é um estado físico-químico do teu organismo, tá? Faltam determinadas substâncias, tá? Para cada pessoa, obviamente, tem que fazer o estudo, mas faltam algumas substâncias aonde você entristece. A tua noção de realidade, a tua interação com a vida muda. Isso é um processo físico-químico. E aí, no estudo da morte, começaram a dizer assim, mas todo mundo é deprimido? E aí começaram a separar esses processos para entender que, primeiro, nem todo mundo é deprimido. Tá? Nem todo mundo vai passar na vida por depressão. E aí começaram a estudar a depressão por causa dos outros aspectos químicos. Diabetes, açúcar no sangue, má alimentação, que mudou a alimentação do mundo. Depois da década de 60, as pessoas passaram a comer, tiraram a banha de porco e botaram óleos vegetais no meio da alimentação, tiraram manteiga, botaram margarina e assim nós vamos. Mudaram determinadas coisas que levam o organismo a uma degradação diferente. Né? Muda a maneira como degrada, muda a absorção de proteína, de carboidrato, das vitaminas, e aí começa a faltar coisa. Tá? E começar a descobrir que esse processo de tristeza era igual. Então é igual para quem é obeso, é igual para quem tem um vício de alcoolismo, é igual para o drogado, é igual para quem perdeu alguém. Por quê? Porque físico-quimicamente muda alguma coisa. Deu para entender? Vocês conseguem entender isso? Tá? Qual é o problema? Uma coisa é eu tratar. Tá? Eu trato o Rodrigo que perdeu um filho
Então ele apresenta, né? Ele apresenta uma tristeza que não vai embora, negação da vida, não quer mais fazer as coisas, tá? Tem um estado de consciência alterado, tem uma irritabilidade, depois quer ficar sozinho, não quer ver ninguém, não é verdade? Tá? Porque se o ser humano é um ser social, o fato de você querer ficar sozinho também é um estado de morte. Alguma coisa morreu, você percebeu, e aí você quer ficar sozinho. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Porque apareceram 2 sim aí. Hoje é muita coisa porque nós estamos aceleradinhos. Se tiver muito aceleradinho, a gente volta e explica com mais calma para vocês aí. Se estiver me entendendo, bota outro sim aí. Vamos lá. Vamos. Eu já olhei para vocês, para o José que está aqui, né? O meu povo que está aqui, assim. Tá? Se tiver eu na live, eu faço live. Para mim mesmo. Não tem problema nenhum. Cai para dentro aí. Vamos lá. Então é assim. Eu preciso entender que contextualmente, tá? Eu tenho pessoas em volta e morreu alguém. Legal? Tá? Lembra que eu falei na aula da semana passada? Eu preciso olhar em volta, tá? Começar a ver quem tem... Opa, saiu um coração aí. Quem tem mais condição de lidar com as coisas e quem tem menos condição de lidar com as coisas. Tá? Então, primeiro a gente cuida de quem tem menos condição. Por quê? Porque é outro entendimento, é outra explicação, é outro acompanhamento emocional. Por quê? Porque o adulto tende a mascarar as coisas. Vamos repetir para vocês, que eu não estou chamando vocês de mentirosos abertamente. Tá? Estou chamando vocês só de mentirosos emocionais. Não é tão aberto assim. Tá? Não é para tudo que vocês estão mentindo. Mas o processo emocional do adulto, via de regra, ele é mascarado. Mascarado. Se você não entende muito bem, tá? O adulto, ele simula outro tipo de conversa, porque ele não quer diretamente estabelecer o que ele precisa fazer para resolver o estado de morte. Tá? Se fosse simples, não tinha um grupo de estudo enorme disso. Tá? Então não tem nada de simples nisso. Então vamos começar por aquilo que é menos simples, né? Não é que é mais complicado, é menos simples. Tá? Por que eu estou colocando desse jeito para vocês? Não é que é mais complicado. Porque a complicação ela só vai ser maior a partir do momento que você não quiser conversar. Tá? E aí serve para tudo o que a gente conversa nesse canal aqui. Então, gente que não quer ajuda, é mais complicado. Por quê? Porque a pessoa não está aberta a conversar. Então, o acesso fica difícil. Você fica tentando ajudar e não tem como ajudar. Por quê? Porque a pessoa não quer ajuda. Tá? No processo de morte é exatamente a mesma coisa. Então, uma das bases bem complexas da tanatologia diz assim, tá? A pessoa, a partir do momento que ela cultua, é igual religião, eu cultuo o estado de morte, tá? Vira uma complicação. Tá? Por quê? Porque todo dia a pessoa tá... É como se ela tivesse prazer. Tá? E por que eu digo para você? Tivesse prazer, vão ficar doido da vida comigo, mas é assim que a gente coloca. Tá? Porque já expliquei para vocês que o emocional faz 2 trocas. Ou você é uma pessoa que faz trocas positivas de emocional, ou você é uma pessoa de carências negativas. Tá? O que é carência negativa? Eu estou esperando para tomar a paulada. Eu estou esperando para me frustrar. Eu estou esperando para sofrer. Tá? Isso é tão sério, que existe um estudo hoje que diz assim, que você tem um determinado tipo de pessoas que você não pode elogiar. Olha só que gozado. Né? Porque se você elogiar, cai de produção e larga. Tá? Que é uma síndrome psicológica que foi determinada como medo do sucesso. É o medo de dar certo.
É isso aí, dona Tânia. Estava esperando a sua pergunta aí. O que é cultua o estado de morte? Tá? É bem assim. Eu já perdi. Tá? Perder já é suficientemente sofrido. Tá? Perder não é agradável. Perder é péssimo. Você tem realmente que entender que você perdeu. Você tem que ter a tua demonstração de emocional. Até aí tá lindo de morrer. Tá? É o normal, é necessário, tá? Que você consiga descarregar o seu tamanho do estresse emocional, o tamanho do sofrimento, até aí tá lindo. O duro é gente que morre todo dia. Todo dia tem que falar da morte, todo dia tem que lembrar da morte, todo mundo tem que confrontar a cabeça perguntando por que morreu. Tá? Isso é literalmente um culto ao estado de morte. É assim mesmo que funciona. Tá? Que é o traço mais comum. Porque a pessoa se isola e ela vai matando junto quem está em volta. Tá? Então, quando a gente atende gente em processo de morte, é muito comum dizer assim, tá vendo? O meu relacionamento ele tá indo pro buraco. Por quê? Porque agora eu tô cada vez mais sozinho, que a outra pessoa não quer mais conversar comigo. Aí a gente precisa entender se a outra pessoa realmente não quer conversar com você, ou se você fez o processo do afastamento porque você precisa sofrer. Tá? É muito comum você atender criança que entra em sofrimento por quê? Eu vou esquecer a cara da minha avó. Eu não lembro mais como é a cara do meu pai. Eu não lembro mais como é a cara da minha mãe. Eu não lembro mais como é a cara do meu irmão. Ele precisa manter essa lembrança viva, ela precisa ser alimentada. Você tem que lembrar, você tem que lembrar, você tem que lembrar, você tem que lembrar. E infelizmente, quer vocês gostem, quer não, a cabeça não funciona assim. Tá? E não é só para a morte que ela não funciona para nada, tá bom? Você pode ter um idioma seu natural, você foi criado nele. Tá? Você vai para um outro lugar, você para de falar o teu idioma, uma parte dele você perde. Tá? Você é especialista em determinada coisa. Você fica um tempo sem fazer, tem que estudar de novo. Tá? Por quê? Porque a cabeça funciona por prioridade. Tá? Tirando algumas cabeças especiais, né? Certo? Que tem no planeta que tem um banco de dados assim, que ele é organizadinho, porque a informação entrou organizada. Na média do ser humano não é assim que funciona. Tá? A média do ser humano funciona por prioridade. Tá? Por isso que a gente tem que falar devagarinho, porque é prioridade. O que é a prioridade? Prioridade é o que vem primeiro. E o que vem primeiro num processo de morte? O que vem primeiro num processo de morte? O que vem primeiro? Se conscientizar. Vamos ver aqui se o José entendeu. Ele disse se conscientizar. Sim ou não? Não. Se conscientizar, a própria morte já fez você. Se conscientizar, morreu. Tá vendo aí? Morreu. Aceitar? Aceitar? A morte vai mudar se você aceitar ou não? Não muda. Então não é se conscientizar, não é aceitar. O que você tem que prestar atenção primeiro? Vamos lá. Tempo. Vai. Oi, vai. Roda o peão, vai. Vai, roda o peão, vai. E aí agora? Não sei. Não sabe? Chama a gente. Opa! Gente. Chama gente. Essa é a prioridade, chamar gente. Por quê? Porque você precisa ver quem que está envolvido no processo de morte. A gente precisa entender quem que está envolvido no processo de morte. Tá? Então eu vou contar para vocês algumas situações que são muito comuns, que não envolvem, por exemplo, morte física de alguém. Tá? Envolvem morte profissional. Tá? É muito comum a pessoa ter 20, 30 anos de trabalho,
aí mudou a economia, fica desempregada. Legal? Morre. A pessoa morre. E com ela, morre a família junto. Ela fica inconformada, ela não se coloca mais. Ô Paulinho, tudo bem com você, lindão? Grande Paulo Suzuki entrou aí. Paulo Suzuki é o especialista da música no mundo. O super coordenador de tambores, de roda de tambores. Mas é bem isso assim. Se eu perdi o meu emprego, 20 anos, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou me sustentar? E agora, como é que eu vou fazer? Entra em desespero. Entrou em desespero. Fica sozinho, porque aí quer ficar sozinho, não quer conversar, não quer passar vergonha, não quer nada, se fecha. Morre a família junto. Por quê? Porque ele perdeu o emprego, mas agora vai conseguir perder a família e a família vai perder. Por isso que nos processos de morte, o que você precisa entender? Gente é a prioridade. Eu entendo que você sofre, eu também sofro, José aqui sofre, tá? Mas aí você precisa ver, quem é que vai sofrer mais do que você? Quem que precisa de mais ajuda do que você? E por que eu estou colocando dessa maneira? Porque o estudo de tanatologia diz exatamente isso para você. Quem perdeu filhos, mas tem netos, vai voltar a sua atenção para os netos. Eu não posso mudar de posição. Eu não posso mudar de posição. O que é não mudar de posição? Os meus netos são meus netos. Olha, essa ele acertou. Os meus netos são meus netos. Ótimo. Os meus netos vão ser meus filhos? Meus netos não vão ser meus filhos. Embora você possa fazer meia ponte nessa situação, você não pode fazer a ponte toda. Por quê? Porque quem é avô não é pai, quem é avó não é mãe, quem é neto não é filho, quem é neta não é filho. Simples assim. Então tem uma posição estrutural na cabeça da gente, e aí uma das fases do estudo é justamente essa. Eu não posso pegar alguém que é mãe e falar assim, morreu, arruma outra mãe. Vamos tentar fazer o papel da mãe. Não pode. Não pode que primeiro a cabeça não assimila, cabeça de quem perdeu a mãe não assimila, cabeça de quem tem que fazer o papel da mãe não tem como fazer, porque você não vai casar com o pai para fazer o papel da mãe, você não tem como dar as mesmas respostas, nem entender mais ou menos como é que funciona o emocional. Por quê? Porque você não é mãe, porque você não é pai, porque você não é avó, você não é avô. Não dá para fazer substituição de papel. Do mesmo jeito que não dá no processo de perda de emprego. Você não vai lá e não é você que vai contratar a pessoa de novo. Você não vai arrumar um emprego para essa pessoa. Você pode arrumar um emprego para você, para ajudar a pagar as contas da casa. Beleza. Mas você não pode fazer o papel do outro. Então é um processo de morte. A gente precisa começar a compreender que as situações mudam, que a vida é dinâmica e a morte também é dinâmica. A morte é dinâmica por quê? Porque se eu tenho que prestar mais atenção, que isso aconteceu comigo, meu filho morreu, já tinha a Juliana viva. Aí você tem que olhar e dizer assim, quem perdeu mais, eu ou ela? Por mais que possa parecer isso frio possa parecer muito frio para vocês, quem perdeu mais foi ela. Por quê? Porque eles tinham 1 ano de diferença, um estava o dia inteiro grudado no outro, abraçado no outro, brincando com o outro, Ainda que a gente esteja junto, a morte é na mesma faixa, Então, o nível de sofrimento dela é maior que o meu, E se eu entrar no meu sofrimento, e não quiser mais conversar, ela fica sozinha. E aí não tem com quem conversar. Aí, acabei de condenar a criança a ter depressão profunda, Isso é exatamente igual a um processo de doença numa criança e num adulto. Processo de doença numa criança
ele cresce rapidamente, ele evolui rapidamente, por quê? Porque a criança tem energia para dar para a doença, tá? Para gente que é mais velho, o processo de doença é mais lento, tá? Porque a gente não tem tanta energia para trocar com a doença. Emocionalmente é a mesma coisa. Você tem uma criança que sofre um trauma na infância, tá? Estou falando de trauma, tá? Legal? Tá? Quebra-pau com pai, com filho, isso não é trauma, beleza? Isso é vivência, né? Situação da vida. Você lidar com escola, situação da vida, tá? Não sei o que estou dizendo. Toda a psicologia está dizendo para você hoje, tá? Sofrer traumas, sofrer perdas, passar por problemas é uma condição da vida, tá? Tá bom? Já dizia Siddhartha Gautama, tá? O Buda, que saiu do castelo, de onde ele nunca tinha saído, saiu adulto, tá? Para começar a ver sofrimento. Por quê? Porque ele era poupado, não ouvia falar de morte, não ouvia falar de doença, não ouvia falar de absolutamente nada. Rodrigo tem um aluno de 12 anos rejeitado pela mãe. Vive deprimido, sempre cabeça baixa, parado. Tá? Vive em estado de morte, mesmo a mãe estando viva. Sensacional sua leitura, Carolina. Perfeito, exatamente isso. Tá? Porque nesses processos, a pior coisa que você pode ter são os estados de rejeição. Não quero conversar, não é com você que eu quero conversar, você é muito criança para eu conversar disso com você. Tá? Vocês precisam lembrar que é gente. Gente faz processo de troca, do mesmo jeito que cachorro faz. Cachorro sabe quando você está triste, você está feliz. Ele está vivo. Tá? Quando você pega uma pessoa que está do teu lado e você não troca com ela, chama estado de morte. Tá? É bem assim mesmo. Parabéns, é bem isso. Tem tratamento, viu? Vamos conversar porque é uma maneira de você reverter isso, né? Você ressignifica, tá? A vida dele e aí você começa a fazer troca onde ele pode achar estado de felicidade dentro dele. E se a mãe já está morta, a gente posiciona como morta. Ah, mas a mãe dele está viva. Não está, está morta. Certo? Porque gente que não dá atenção está morto para você. Alô, câmbio, câmbio, alô? Alô, essa é uma informação difícil para vocês processarem. Alô, câmbio, situação difícil para você processar. Mas presta atenção que é assim mesmo. Quem não conversa com você, e você está vendo, a pessoa está ali, a pessoa só reclama, a pessoa nunca está nada bom, essa pessoa está morta. Vocês precisam começar a entender isso. Isso é um processo de morte em vida. A pessoa vira espectador ruim da vida. Tá? Sabe o que é espectador ruim da vida? O cara que, por exemplo, vai ver jogo de futebol e ele fica só xingando. Ele xinga todo mundo, ele xinga o juiz, ele xinga. Legal? Jogo de futebol chama jogo, por quê? Você tem dois times jogando. Quem joga melhor ganha. Tá? Você pode gostar mais de um de outro, mas você precisa entender que quem joga melhor, quem tem mais sorte, beleza? Quem criou a oportunidade ganha. Simplesmente você pode xingar o que você quiser, você pode reclamar. Com gente é a mesma coisa. Tá? Infelizmente, nos últimos 40, 50 anos, a sociedade mudou tão radicalmente, os relacionamentos mudaram tanto, a proximidade desapareceu, que literalmente a gente tem esses processos de espectador. Legal, ele precisa de ajuda. Ainda não consegui encontrar o que deixa ele animado. Tá? Belezinha, eu vou te dar vários processos onde você vai descobrir que ele fica animado. O que você precisa entender é, a partir do momento que eu me torno espectador, e você já conviveu com o espectador é aquele que faz a coisa, você sabe que ele gostou de fazer, beleza, mas ele não é capaz de dizer para você que ele gostou. Ele não pode, ele não tem essa permissão. Tá? Nos processos de permissão, a gente inverte isso. Tá bom? Você começa a perguntar pontualmente para a pessoa como ela se sente. Tá? Vou te ensinar a fazer isso aí. Esquenta sua cabeça. Tá? Então vamos lá. Eu estou lidando com o espectador da vida. O que é espectador da vida? O cara está lá do teu lado, mas ele não está lá para você. Ele não está lá para a vida. Ele não está lá para as pessoas. Tá? Aí tem gente que diz assim para mim, mas de vez em quando ele brinca, de vez em quando ele... Tá? De vez em quando é quando? Quando só é bom para ele,
piorou. Ele está mais morto ainda e está chamando os outros do limbo. Tá? Que aí ele quer atenção quando ele quer conviver. Parou. Tá? Conviver é um processo de troca que é natural de absolutamente tudo. Tá bom? Então você abre os seus olhinhos de manhã, tá bom? Aí você tem que sair para trabalhar, certo? E aí tá uma chuva desgraçada. Aí você olha e fala assim, nossa, a vida toda é um lixo. Olha como é tudo ruim. Parou! Não é tudo ruim. Você tem um evento, tá? Que é a chuva. No outro dia tá sol. Sabe o que vocês fazem quando tá sol? Ai, que saco! Tá sol demais, tá muito quente. Para de reclamar, meu. Tá? Porque para eu lidar com o processo de morte, eu preciso começar a me conscientizar de que eu estou vivo. Tá? E aí quem escuta isso diz o que para mim? Ah, eu queria ter ido junto. Ah, eu não tenho mais motivo para viver. Ah, eu devia ter trocado de lugar, eu devia estar morto e a pessoa devia estar viva. Tá? Além de você ter dado uma pedrada no olho de Deus quando você falou uma graça dessa, tá? Isso dá uma pedrada, isso aí chama tijolada. Deus olha e fala assim, obrigado, hein? Quer sentar aqui na minha cadeira e começar a escolher o que fazer? Te dou um dia para você vir aqui escolher, mas tem que resolver todos os problemas, não pode deixar nada pendente. Tá bom? Parou. Tá? Você precisa entender assim, morreu, tá? Principalmente, se você é ateu, beleza, eu não tenho nem que estar conversando com você, porque ateu não pode acreditar nem que está vivo. Porque se ateu não acredita em nada, então eu também não tenho que acreditar em você. Tá? Filosoficamente é assim que funciona. Tá? É a grande sacanagem da filosofia é essa aí, você falar bobagem e toma outra. Legal? Você não acredita em quem? Eu não acredito que de repente, né, que alguém tenha criado a vida. Tá bom? Então beleza, mas criou. E aí, como é que faz para fazer vida? Tá? Você vai lá e dá uma furunfadinha e vê se nasce vida. É para todo mundo que funciona assim? Não é. Então tem variantes. Tá? O que não tem variante? Gente, não tem variante. Gente é gente. Tá? Gente é gente consciente, gente é gente com paralisia cerebral. Gente é gente com paralisia total de órgãos. Gente é gente em estado de coma. Continua sendo gente. Tá? Gente é gente em estado de morte. Tá? O que a gente está... Por que vocês estão vendo assim, tem tanto filme falando de zumbi? Reprodução do nosso inconsciente coletivo de como as pessoas estão. Elas não morrem. Tá? Eu costumo dizer para as pessoas assim, quer morrer? Morre. Sossegado. Tá? Agora, todo dia você falar para alguém que você não quer estar vivo, que a vida é um saco, beleza? Você já está morto. Você já está morto. Só falta morrer. Então morre. Mas se você quer estar vivo, você precisa entender. A gente não controla quem vive e quem morre. Não está no nosso controle. Isso que tinha que ter sido ensinado para vocês no prezinho. Para que você aprendeu a falar, você fala assim, olha só, beleza? Se eu pisar na baratinha, ela morre. Legal? Morreu. Ela não volta. Por que ela não volta? Porque ela morreu. Aí inventaram uma caceta de uma religião onde de repente Jesus volta. Beleza? E aí vocês acham que todo mundo é assim. Jesus não foi o primeiro que voltou. Foi? Não foi. Tá? Você precisa ler o livro para saber que teve gente. Né? Até Jesus trouxe um de volta antes dele. Opa! Está na sua hora de morrer? Conhece Lázaro? Volta. Tá bom? Por quê? Porque é igual processo de coma. Tem gente que passou 10 anos em coma, todo mundo falando assim, tá morto, desliga o aparelho. Tá morto, desliga o aparelho. Vegetal, tá morto, desliga o aparelho. Tá? Tem 3 casos muito lindos onde desligaram o aparelho, legal? Além da pessoa voltar, ela tinha todas as lembranças, todos os absurdos que ela ouviu. Tá? Certo? Então... tem até uma paciente muito famosa na Inglaterra que foi estuprada durante o estado de coma, certo? Engravidou, certo? Tiraram o filho dela quando ela acordou, legal? Ela tinha lembrança do processo todo e sabia exatamente quem tinha estuprado. Então, vocês precisam parar de brincar com o que é estado de consciência, tá? E começar a falar a verdade. Então, estamos aqui sem o nosso... temos 20 minutos ainda. Tá, beleza. Então vamos começar a colocar isso para vocês da maneira lindinha.
Todo mundo tem emocional. Legal? Como é que a gente conserta metade não, 90% das situações da vida de relacionamento? Quando você começa a conversar sobre a verdade do relacionamento. O que é a verdade do relacionamento? Como eu me sinto, como você se sente. Tá? Ah, mas disso eu não quero falar. Então você não está se relacionando. Sinto muito. Sinto muito. Tá? Então, como eu me sinto, como você se sente. Tá? E aí, respira. Presta bem atenção. Respira de novo. Presta bem atenção. Aí a gente precisa ser um pouquinho mais claro com você. Ah, mas eu estou falando, a pessoa não está me ouvindo. Depende do que você está falando. E se você está falando para a pessoa, você tem que ser assim, você tem que fazer assim, você não está falando com ninguém. Por quê? Porque você quer botar no sentimento da outra pessoa o teu sentimento. Sinto te informar que não funciona. Ah, mas eu acho que é o melhor. É você que acha que é o melhor. A outra pessoa necessariamente não tem que achar que é o melhor. Não tem que achar. Por isso que a gente fala que é processo de troca. Tá? O que você tem a partir disso, quando eu falo para você como eu me sinto, e como eu me sinto depois que você falou como você se sente, a gente faz uma coisa chamada troca. O que é a troca? Eu vejo o que eu consigo realmente atender você para que você melhore e você vê aquilo que você quer fazer, né? Que você se predispõe a fazer para que o nosso relacionamento melhore. Tá? Se a sua postura é imutável, você morreu para esse relacionamento. Legal? Tá? Que relacionamento sozinho também dá errado. Não dá errado? Dá bem errado. Por quê? Porque você mesmo pensa, você mesmo responde, e aí 90% do que você pensa e você responde é mentira. Na prática, não funciona assim. Então, relacionamento, você precisa entender que relacionamento, por isso que a gente fala que é espectador da vida ou que está morto. Por quê? Relacionamento é todo dia. Só aí, se eu desse uma aula de 12 segundos falando para vocês, né, certo? Que relacionamento é todo dia, acabou a aula já. Vocês tinham que ter noção disso aí. Tá? Porque ontem eu me sentia de um jeito. Tá? Ontem eu estava sem dinheiro para pagar minhas contas. Beleza? Eu estava com dor nos rins. Tá? Legal? O meu carro estava quebrado. Tá? Hoje eu paguei as minhas contas. Estou sem dor nos rins. Meu carro está funcionando. É outra vida. É outra vida. A minha avaliação de ontem para hoje mudou. Tá? Se eu comi uma comida que eu não gostei, mudou. Se eu comi uma comida que eu gostei, mudou. Relacionamento assim é dinâmico, porque as coisas acontecem todo dia. Tá? Quando você tem aquela pessoa que todo dia ela chega, ela te conta a mesma coisa, da mesma maneira, ela faz a mesma reclamação, está morta. Isso são duas aulas de morte. Que hoje você precisa entender primeiro o que é morte. Morte é quando realmente eu não vou ver aquilo, aquela pessoa, aquele emprego, aquele convívio de novo. Extinguiu-se. Morreu. Isso é morte. Tá? Certo? Morte anunciada. A pessoa que está viva, você está olhando para a cara dela, mas você não consegue trocar com ela. Processo de morte. Tá? Certo? Você está de saco cheio da vida, não quer conversar com ninguém, não quer mudar nada, não quer fazer nada, tudo para você é um saco. Está morto. Tá? Essas situações chamam morte de gente viva. Está vivo, está vivo. Tem os sinais vitais, beleza. Mas não quer. Não quer fazer nada melhor, não quer tentar nada, não quer melhorar nada, só quer reclamar. Isso chama estado de morte. Por quê? Porque são essas pessoas que eu canso de falar para vocês em live. Né? Você pode dar um caminhão de ouro para uma pessoa dessa aí. Não muda nada. Por quê? Porque a vontade dela é só reclamar. Então não adianta, ela não está olhando você, ela não está olhando o que está acontecendo, ela não vê melhora nem piora. Por quê? Porque a melhora dela dura assim, ó, que nem comprimidinho da antiga cibalena assim. Hoje chama como essas biroscas? Comprimido para dor de cabeça, como é que chama?
É Neosaldina. Tá? Para quem tem muita dor de cabeça, é um comprimidinho. Meia hora de alívio, depois está com dor de novo. Gente que é espectador da vida, é exatamente isso. Você vai lá, leva para comer, fala, a comida estava boa, tava. Aí a volta fala assim, comi na rua, nossa, tô com azia. Nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom porque essa pessoa está morta. Tá? Agora, se você realmente perdeu alguém, começa no processo de gente. O que é o processo de gente? Vamos ver quem precisa mais. Tá bom? Tá? Ah, mas eu perdi meu filho, minha filha, perdi meu marido, amor de 50 anos da minha vida. A primeira coisa que eu tenho para dizer para você é o seguinte. O que você falou aí? O que você falou aí? 50 anos de amor. Olha bem a informação que você deu. 50 anos de amor. 10 anos de amor. 15 anos de amor. Não interessa. Tem amor no meio do caminho? Tem. Legal. Agora se você tá vivo, tá? Você entendeu aqui, ó. Matei minha garrafa, morreu. Não vou ver mais. Morreu. O que eu faço? Eu começo a fazer resgate desse tempo todo de amor, tá? Então por que eu sinto falta? Porque olha, isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui foi legal, isso aqui foi legal. Pô, isso aqui foi sensacional. Isso aqui me deu feliz, 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 legal, feliz, legal, feliz, legal, feliz, legal. Tá? Ah, mas não traz a pessoa de volta. É óbvio que não traz a pessoa de volta. É óbvio. Tá? Mas em vez de você ficar praguejando, reclamando, gemendo e sofrendo, você começa a fazer o quê? Processo de gratidão. Tá? Por quê? Porque você não controla nem a vida nem a morte. Você não controla nem a vida nem a morte. Por isso que eu tenho raiva de quem fica andando atrás de médicos assim, nossa, ele salvou a minha vida. Salvar. Não fala, não fala, não fala. Não fala, se controla, se controla. Segura essa boca aí. Tá? Salvou nada. Beleza? Ele fez o trabalho dele. O trabalho dele é tratar você. É o trabalho dele. Acabou. Tá? O trabalho do engenheiro é projetar a sua casa, acompanhar a construção. O trabalho do pedreiro é deixar a tua parede reta. Legal? O trabalho do médico é curar da saúde. Ele estudou para isso. Tá? Então não vem com essa conversinha de que, beleza, quem salva é lá para cima. Beleza? Quem leva? Lá para cima também. Reclama lá, ó. Tá? Eu que trabalho para o céu tem um balcão de reclamações. Tá bom? Você chega lá, certo? Tem uns caras lá barbudo, porque diz que os caras que estão lá não podem fazer a barba. Não vende. Para quem desenha umas coisas do céu, não vende barbeador no céu. Tudo barbudo, umas barbas compridas, sujas. Tá? Tô fora. Tá? Mas tem lá um balcão de reclamação. Você chega lá e fala assim: não estou contente com a morte, hein? Chama ela aqui que eu vou dar na cara dela. Tá? Gente, não é assim que funciona. Sinto muito para vocês. Tá? Então começa a pegar as coisas, né? Então, quando é com trabalho, é exatamente a mesma coisa. Trabalhei, opa, olha o que eu sou capaz de fazer. Legal, olha o que eu fui capaz de fazer. Olha o que o trabalho me deu. E aí eu começo se eu quero trabalhar de novo, eu começo a procurar outra colocação, por quê? Eu já consegui trabalhar, eu já consegui fazer, eu sei fazer. Ah, mas morreu, não tem outra pessoa para colocá-lo no lugar. Lógico que não, mas você pode começar a colocar no lugar e assim, sinto a sua falta. Por que eu sinto a sua falta? Tá bom? E olha isso aqui, ó, vamos conversar, tá? Porque se você é de religiões aonde morreu, por exemplo, foi para o céu e está lá olhando, sua mãe está aqui presente, ela está olhando por você. Conversa com ela. Olha que fácil. Tá? Mas não conversa com ela do jeito que traz obsessão. Porque tem um jeito que você conversa que traz obsessão. Assim, morreu. Você não precisava ter morrido, né? Você podia voltar aqui para ficar com a gente, né? Você podia voltar, né? Aí, tá? Só que aí o relacionamento de vocês era um lixo. E aí volta, você tem um espírito obsessor dentro da tua casa. Aí você fala assim, nossa, minha vida está tão perturbada, não sei porquê. Pode, você chama o morto todo dia. Né? Aí tem que estar mesmo, você não está deixando nem ele descansar, né? Nem ele subir, nem ele descer. Então ele está parado na tua casa.
batendo papo com você, tomando café com você. Tá? E se a convivência era ruim, ela continua ruim. Tá? Agora, estruturalmente, você quer melhorar, você quer começar a consertar, você diz assim, opa, vamos conversar? Tudo bem. Tá? Você não está mais aqui, ó, então hoje vou mandar uma oração de presente para você. Tá bom? Olha, nós fomos passear no Parque da Mônica. Tá? Legal. Olha, lembra disso aqui? Vamos lá, brincamos, andamos na montanha-russa, tomamos um sorvete. Olha que coisa legal, fiz com você. Lembrança boa que eu tenho. Troquei uma coisa boa e garanto para você que a hora que você faz isso, o que acontece? Tá? Uma parte da sua frustração, da sua dor, desaparece. Por quê? Porque você lembrou de coisas boas. Você vai preenchendo. Tá? E o errado não é você preencher. O errado é você achar que você vai substituir ou trazer de volta. Ou você ficar discutindo com o universo que você acha injusto. Tá bom? Tá? É mais ou menos como discutir, certo? O tomatinho discutir com o caminhão que passou em cima dele. Não tem mais discussão. Passou em cima, esse tomate não vai voltar. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Tá? Pelo menos para essa condição, não vai. Vocês precisam entender isso. Tá? O processo de morte é exatamente isso. Você ter o reconhecimento de que mudou. Mudou para quê? Depende daquilo que você acredita e como você acredita. Tá? Se você é católico, se você é cristão, certo? Não das linhas filosóficas, mas você é cristão na acepção da palavra, tá bom? O teu parente está lá. O teu parente está lá. É nisso que você acredita. Então ele está no inferno lá, legal? Se bronzeando e tomando tridentada no meio do quadril, certo? Ele está lá em sofrimento eterno. Né? Eterno é Deus, sofrimento não é eterno. Tá? Não é. Certo? Ele está lá em cima. Ó. Depende da tua vertente religiosa, certo? Ele está lá sentado à direita de Deus, tá bom? Se ele morreu esse ano, o assento dele deve ser 60 bilhões 943 mil e alguma coisa. Tá? Tá longe essa cadeira aí. Sabe por quê? Porque se todo mundo que morreu tá à direita de Deus, é porque Deus está sentado no cantinho da parede aqui e só tem cadeira para o lado de cá. Beleza? E só cadeira para o lado de cá, você imagina. Deus está lá em cima e ele grita assim, Josefina, é você? Ela fala, sou eu, meu Deus, queria tanto falar com você. Ele fala assim, beleza, minha senhora, sobe aqui, são 60 bilhões de cadeiras, sobe aí. Tá bom? Se você acredita em reencarnação, deixa reencarnar, não chama todo dia. Não fala, estou sentindo tanta falta de você, por que você morreu? Estou sentindo tanta falta de você, por que você morreu? Ah, você não devia ter morrido. Hã? Eu quero você aqui perto, eu estou com saudade. Eu quero você perto, estou com saudade. Daqui a pouco você está andando com um urubu andando atrás de você, por quê? Você acabou de deixar alguém no meio dos dois mundos. Não pode nem reencarnar, legal, porque você não deixa. Então nem você está em paz, nem esse espírito está em paz. Não fica em paz. Não fica em paz. Tá bom? E para quem diz assim que não acredita, eu vou dizer uma coisa assim para você. Ó. Nossa, essa informação é triste. Eu não queria nem dar para vocês assim. Tá bom? Se você é cristão, católico, apostólico, romano, tá? Coisa desse tipo, tá bom? A gente não acredita em espírito. Não é verdade? Só no espírito que morreu e sentou à direita de Deus. Que Deus perdoa. Então, para que tem uma especialidade, tá? Certo? Que chama desobsessão. Que é para ir lá e tirar um espírito. Por quê? Porque tem uma outra que chama exorcismo. Hã? Você tem um capetoide sentado lá com você? Então vocês precisam começar a pensar na extensão das coisas e como os conceitos são construídos. Legal? Tá? Entendeu? Então a gente literalmente, eu, gente. Eu, Rodrigos, né? Quem me conhece é um conjunto. Não é sério, não dá para explicar nessa live.
Não me faça fazer isso. Tá? Beleza. Eu, Rodrigos, tá bom? Estamos aqui assim, conversando com vocês. Tá bom? Então não dá para eu ficar entre esse mundo e o outro mundo, querendo conversar com pessoas que estão neste mundo e querem conversar com pessoas que estão no outro mundo. Tá bom? Certo? Que eu vou explicar para vocês mais uma coisa de quem tem um tempinho trabalhando com isso aí. Tá bom? Certo? Uma carta, mensagens boas de um lado para o outro, tá? São quando você reza daqui e a pessoa responde de lá. Tá? Certo? Quando você procura informações, normalmente as informações vêm do jeito que você não queria. Tá bom? Vem pedidos de perdão, vem pedidos de reconciliação, vem pedidos de oração, tá bom? Ou vem puxão de orelha, dá pesado. Tá? O que eu chamo de puxão de orelha da pesada? Tá? É aquela turma que vai procurar parente que morreu, tá? E com quem você não se dava bem. Os padres devem ter te expulsado da escola, não? Não, eu tenho um ótimo relacionamento com padres. Legal? Principalmente quando eu tenho vários padres que não conseguem resolver as coisas e ligam para mim. Olha que bacana. Por quê? Eles chegam a um pontinho que eles têm medinho, né? A fé não é tanta assim, aí eles me chamam para ir dar uma passada lá para a gente bater um papo. E para expulsar uns capetoides. É bem por aí mesmo. Tá? Por quê? Porque vocês precisam entender que quem está dentro do centro espírita, então vocês precisam entender o conjunto das ações. Tá? Quando eu não consigo resolver a minha vida e eu vou trabalhar num templo qualquer que seja para ajudar os outros, eu preciso ter conseguido ajudar dentro da minha casa primeiro. Tá? Senão aí sim eu estou fazendo um processo de substituição. Eu não consigo lidar com o meu problema, vou fingir que eu lido com o problema dos outros. Não funciona. Tá bom? Tá? Por isso que não tenho nada contra kardecismo, contra nenhuma vertente. Só que 90% das coisas que você vai resolver dentro do centro, a semana que vem elas estão exatamente iguais. Por quê? Porque você não mudou a faixa vibratória e quem estava lá botando a mão em você não tem faixa vibratória suficientemente boa para te ajudar, porque a pessoa que está lá não se resolveu. É assim que funciona. Tá? Então, só pode te ajudar, por isso que a gente, né, tem alguns ditados populares que são sensacionais. Né? Os de Portugal são, né? Só não se atrasa quem não vem. Tá? Certo? Tá? Esse é sensacional. Só não se atrasa quem não vem. O outro, literalmente assim, né? Quem está caído no chão, certo? Não ajuda o outro a se levantar. Não tem como, gente. Tá? Então, a pessoa, para poder te ajudar espiritualmente, precisa ter uma frequência espiritual melhor que você. Pessoa, para te ajudar clinicamente, precisa ter um estudo de clínica. Beleza? Um cara, para construir casa, precisa ter uma condição de construir casa. É assim que funciona. Entendeu? Tá? Certo? Gente que vai cozinhar para os outros precisa saber fazer arroz. Precisa saber fazer comida. Senão, certo? Eu vou cozinhar para você e vou pedir no Habib's, não cozinha para ninguém. Cada um faz uma coisa, já falei isso para vocês. Cada um tem uma estrutura dentro do universo, tá? Uma das nossas é lidar com morte, mas para lidar com morte, você precisa entender que quem está morto lá, tá? E muitas vezes você precisa encaminhar quem já está morto, que ele precisa acabar de morrer, e ele precisa ir para o lugar de evolução dele, e ao mesmo tempo a gente tem que lidar com quem está vivo, para aceitar a morte, né? Reduzir o padrão de morte dentro da estrutura da família, para conseguir voltar a ter família.